Olá, muito boa tarde. 4 de outubro, dia de São Francisco de Assis, a concluir o tempo da criação. O espírito de Assis, que há 800 anos inspira toda a sociedade e desafia ao cuidado da casa comum. Um tema que hoje é o ponto de partida para o comentário bíblico que lhe propomos em cada semana, a partir da liturgia do domingo, contando hoje com a presença de Frei António Martins, é provincial dos Capuchinhos e também presidente da família franciscana portuguesa. Muito obrigado, Frei António Martins, por estar connosco nestas vésperas da peregrinação franciscana e do dia de São Francisco, não é? 4 de outubro. E por isso o recordar este espírito de Assis. Porque, na sua opinião, é um espírito que fascina tanta gente, crentes e não crentes, e há 8 séculos. Exatamente, há 8 séculos. Pois há 8 séculos que São Francisco procurou criar um ambiente de paz na cidade de Assis. E até um dos momentos fortes foi criar a paz entre o bispo de Assis, que estava em litígio com o presidente da Câmara. E ele compôs um versículo do Cântico das Criaturas: louvado seja o meu Senhor por aqueles que perdoam por teu amor e aqueles que constroem a paz. E o bispo e o presidente da Câmara fizeram as pazes ao som da viola de São Francisco, lá no terreiro do Paço de Assis. Mas em causa estava a identidade de uma pessoa, São Francisco de Assis, a forma como se descentrou do seu eu para construir fraternidade? Exatamente. Foi o passar do eu para o nós. Foi com aquela frase que ele tem no Testamento: o Senhor me deu irmãos. E esta frase, os irmãos são variados, nem todos têm a mesma estatura, nem os mesmos gostos, nem a mesma fisionomia, mas têm um pai comum. Então, nessa linha de um pai comum, os outros somos todos irmãos. E aí entra depois o Cântico das Criaturas, a tal fraternidade cósmica, de que nós podemos falar depois. Sim. Então, em São Francisco, a novidade de São Francisco é ele passar do eu para o viver em comum com outros. Daí vem a frase dele: o Senhor me deu irmãos. E os irmãos para quê? Para caminhar, para trabalhar, para rezar, também para ir em missão pelo mundo. Uma das características do franciscanismo é a itinerância. Não é tanto as abadias dos beneditinos, não é tanto viver em mosteiros, é ir pelo mundo. Espalhando a paz e o bem, como queria São Francisco na saudação franciscana dele. Espalhar a paz e o bem. E este espírito de Assis nasce precisamente em Assis para, em conjunto com já o Papa João Paulo II, convocou os líderes das religiões para em Assis, que é sempre uma referência à paz e à alegria, à simplicidade, a partir daí desse encontro, trabalharem pela paz. Neste ano assinala-se os 800 anos do Cântico das Criaturas, não é? Essa tal fraternidade cósmica que falava. Podemos dizer que as regras de São Francisco são ditadas por um poema, por este Cântico das Criaturas? Não. A regra é a regra, que ele compôs uma que foi aprovada, uma inicial em 1209 que não foi aprovada e outra em 1223 que é a regra que nós chamamos bulada, porque tem uma bula de aprovação do Papa. Isso, digamos, são obras escritas por São Francisco. O Cântico das Escrituras é um louvor que nós chamávamos uma loas medievais, daqueles cantares que nós também temos na língua portuguesa, que louvam o Criador. Portanto, é um hino das coisas criadas a Deus Criador. É sempre a referência é a Deus, Altíssimo e Bom Senhor, atribuído Mas a Deus. traduz o espírito de Assis na sua essencialidade. Exatamente. A paz, que é o bem que todos desejamos, quer crentes, quer não, quer conscientes, quer inconscientes, até os animais anseiam pela paz, não é? E como referência a Deus Criador, tudo que é obra de Deus são irmãos. Daí o irmão Lua, o irmão Sol, o irmão Vento. A tal fraternidade cósmica, a tal fraternidade cósmica, em que estamos irmanados na mesma linha do Criador. É sempre a referência ao Criador. E essa é uma urgência na atualidade, seja pelo tema da paz, seja pela salvaguarda da casa comum. Exatamente. Porque, no fundo, é uma família comum que tem um pai. Portanto, o irmão Lobo, que ele chama o irmão Lobo, ou as cotovias, ou
as plantas das hortas, ou até as ervas daninhas, ele chama irmãs, porque criadas por Deus. É sempre a referência. Daí que São Boaventura, que é contemporâneo de São Francisco, e teólogo também, e professor, São Boaventura tem um livro pequenino que é Itinerário da Mente para Deus, a partir das criaturas. Então, as criaturas são um espelho do que Deus é. Da alegria, da majestade, da grandeza, da beleza, da harmonia. Por isso é que eu digo que não pode ser fruto de um estrondo atmosférico lá, universal. E até que ponto este espírito de Assis pode, de facto, inspirar, ou já deveria ter inspirado... Continua a inspirar. A paz entre os povos. Continua a inspirar, porque é sempre uma referência. E as referências são sempre inspiradoras. E tendo uma referência como foi São Francisco, que, como disse há bocadinho, é comumente aceite, quer crentes, quer não crentes, até pelos políticos, então é uma referência que é uma motivação para fazer a paz, para construir o bem, que no fundo é a referência a Deus. Pode haver aqui uma dificuldade grande em assumir este estilo de vida de São Francisco de Assis, uma vez que ele não tinha uma ideologia, é de facto um estilo, não é? É um estilo. O franciscanismo, como aliás o cristianismo, não é uma ideologia, mas faz a referência a uma pessoa, São Francisco, não é? E São Francisco, nós imaginamos a família franciscana como uma árvore, e tem vários ramos, mas há um tronco comum aos ramos, e esse tronco é São Francisco. Depois há diversos ramos, primeira, segunda e a terceira ordem, que podemos falar mais adiante. São todos estes ramos que se vão encontrar em Fátima este sábado, na peregrinação da família franciscana. Dia 4 estaremos todos em Fátima, andaremos à volta de 1.200, 1.300 pessoas, das três ordens, a ordem franciscana secular, a segunda ordem, que são as clarissas, e a primeira, que são os frades de conventuais, franciscanos observantes e franciscanos capuchinhos. Até que ponto também este espírito de São Francisco de Assis pode motivar um repensar a família franciscana na atualidade? Eu ouvi aqui já há muitos anos um frade franciscano dizer que a própria divisão da família poderia caminhar para uma nova unidade. O Papa Francisco, uma vez encontrando-se com os 5 ministros gerais da ordem da família franciscana, perguntou: então, quando é que vocês se unem? Não é que sejamos desunidos, mas vamos em direções não opostas, mas complementares. É uma pergunta que está sempre no ar, não é? Está sempre no ar. Qualquer dia pode haver uma fusão, não é? Ou até por imposição da carência de vocações, haver uma fusão. Mas para já continuamos os franciscanos observantes, franciscanos capuchinhos e os franciscanos conventuais. Por exemplo, em Portugal, dos conventuais apenas há 3 presenças. Coimbra e Lisboa. Parece que Viseu já não vai existir. Já só 2 presenças em Portugal. Só que eles têm uma presença muito relevante em Pádua, por exemplo, não é? Sim. E em Itália. E no mundo inteiro, são os conventuais. Que partilha crescente vai acontecendo também com os leigos, com diferentes fraternidades deste espírito de Assis? Nos leigos nós temos as fraternidades franciscanas seculares, que há uns tempos atrás chamavam ordens terceiras, venerável ou real ordem terceira de São Francisco. Essa nomenclatura agora desapareceu. Agora é ordem franciscana secular. É uma ordem. Não é uma irmandade nem uma confraria. É uma ordem franciscana. Portanto, foi São Francisco que escreveu uma regra para os leigos, casais, que estando no dia-a-dia a trabalhar, queriam viver o mesmo espírito franciscano, de alegria, de proximidade, de serviço, de simplicidade, etc. Então escreveu uma regra para eles. E a terceira ordem é a dos leigos, que em Portugal andarão à volta de 2.500 a 3.000, que integram esses núcleos, que são fraternidades franciscanas seculares, que estão localizadas em vilas ou em freguesias e vão caminhando também. E são o garante também da concretização dessa fraternidade no mundo, no meio do cotidiano. mundo, exatamente, na sociedade, exatamente. Este dia de São Francisco encerra também o tempo da criação, essa iniciativa interreligiosa, né, do cuidado da casa comum, e se de facto fosse necessário escolher um patrono para esta causa, nada melhor do que São Francisco de Assis. Sim. O Papa Francisco, direto ou indiretamente, já escolheu São Francisco como o patrono, não só da ecologia, mas sobretudo desta vontade
de termos uma casa habitável, que é a casa comum de todos. Não é? Uma casa habitável e não estragada, porque os próprios incêndios são uma agressão à criação, não é? E depois a criação ou a natureza vem vingar-se com os ciclones e tempestades e destruições que vemos, infelizmente. Portanto, há um repensar o nosso estar na sociedade. É essa mudança de paradigma que é necessário acontecer. Porque às vezes usamos muito a ganância e o individualismo e tudo isso tem que ser repensado. Frei António Martins, ainda antes de irmos à liturgia de domingo, perguntava-lhe o que é que vai acontecer então neste sábado na peregrinação. Nós temos um programa que habitualmente é delineado de um ano para o outro, mas consta de uma concentração junto dos Valinhos e fazemos a Via Sacra até o Calvário Húngaro, é o primeiro ato, às 10h30 da manhã. Depois, almoço e tempo livre, e da parte da tarde estamos no Centro Pastoral Paulo VI com atividades culturais à volta de um tema. O tema deste ano é o Cântico das Criaturas. Portanto, haverá poemas, há cânticos, há um PowerPoint, há uma encenação, tudo isso até às 5 horas. Depois teremos na Basílica da Santíssima Trindade a Eucaristia, digamos, conclusiva, e este ano presidida pelo Arcebispo Emérito de Braga, Dom Jorge Ortiga. De facto, um ponto de encontro para quem segue... Da família franciscana, para quem segue este espírito de Assis, e que agradeço ao Frei António Martins ter aqui recordado. Agora vamos a essa análise da liturgia que propomos a quem nos vê e ouve em cada sexta-feira, e a partir precisamente do tema da esperança, que é o tema deste ano jubilar 2025, que em cada semana o Padre Lourenço vai colher às leituras da Bíblia que são lidas em cada domingo. A liturgia de hoje traz-nos eu diria, quase uma dimensão muito social sobre o impacto que a esperança deve ter na vida das comunidades. Eu creio que ninguém ignora que as novas gerações hoje, ou umas pessoas pensam que é por a literacia religiosa, o que eu não acredito muito. Eu creio que é um pouco por falta da força, da vivacidade do nosso testemunho. Ou uma parte das novas gerações ignora, desconhece, eu diria mesmo, às vezes até criam obstáculos àquilo que são as instituições que resultam da nossa experiência religiosa e que deviam testemunhar esta força de comunhão, particularmente com os mais frágeis. E, por isso, creio que é importante nós olharmos para estes textos, que, por um lado, são expressão de vivências, quer dizer, por exemplo, do tempo do profeta Abacuque, ou então da própria dinâmica do evangelista Lucas, são a expressão da intervenção que estes personagens, designadamente a pessoa de Jesus, colocaram, o acento que colocaram naquilo que deve ser a força do testemunho cristão, a força das dinâmicas da justiça, do empenho, e precisamos de dar às nossas comunidades esta força, esta dinâmica, porque só assim é que podemos dizer que a esperança ganha sentido, que a esperança toca o coração, principalmente dos mais frágeis. Não podemos, nem devemos, olhar para a palavra de Deus apenas no sentido de a meditar, mas temos de olhar para a palavra de Deus para a tornar realidade interventiva. A esperança tem de ser uma virtude interventiva, não é apenas contemplativa ou sensitiva, tem de ser também interventiva, construtiva, para dar à vivência da fé um empenho muito mais alargado e com uma dinâmica socio-caritativa forte. A esperança e a caridade caminham juntas e de mãos dadas.
o tema da esperança a partir precisamente das leituras da Bíblia que se escutam neste domingo, e proponho agora que possamos ouvir o texto do Evangelho para depois o Frei António Martins o comentar. Naquele tempo, os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: se tivesseis fé como um grão de mostarda, diríeis a esta amoreira: arranca-te daí e vai plantar-te no mar, e ela obedecer-vos-ia. Quem de vós, tendo um servo a lavrar ou a guardar gado, lhe dirá quando ela voltar do campo: vem depressa sentar-te à mesa? Não lhe dirá antes: prepara-me o jantar e cinge-te para me servires, até que eu tenha comido e bebido, depois comerás e beberás tu? Terá de agradecer ao servo por lhe ter feito o que mandou? Assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos foi ordenado, dizei: somos inúteis servos, fizemos o que devíamos fazer. Frei António Martins, a partir precisamente deste texto, que comentário, que análise faz a esse desejo inicial logo: Senhor, aumenta a minha fé? Eu juntava duas palavras à esperança que foi abordada há bocadinho, que é a palavra fé e a palavra serviço, deste texto que acabamos de ouvir. Padre Lourenço também, enfim, apelava precisamente a esse compromisso, não é? Essa operatividade. E esta fé, há pessoas que dizem: eu não tenho fé, ou eu perdi a fé. Às vezes dá a impressão que era preciso fazer um anúncio nos jornais: perdeu-se a fé, paga-se a quem encontrar. Ora bem, não podemos entender a fé nessa linha. A fé não é uma coisa palpável. A fé é um dom de Deus, é um dom que é um acreditar em Deus e um aderir a Deus, aderir ao projeto de Deus. E é nesse projeto que depois entra a esperança a concretizar-se e também o serviço. Porque toda a fé deve levar ao serviço, ao amor. Nisto é que nos distinguimos de outras religiões, é o amar o inimigo, amar os do nosso clube, ou os do nosso partido, ou os da nossa nação, ou os da nossa cor, isso é fácil. Agora, amar o inimigo, aquele que não sintoniza connosco, que não gosta de nós, isso é mais difícil. E aqui entra a fé e o amor verdadeiro que Jesus propõe. E São Francisco, podemos dizer que é um grande inspirador. E São Francisco, que é um grande inspirador. Exatamente. Concretizou esse... Do amor que se traduz depois no perdão, também na reconciliação, no estar próximo dos outros. É esta atitude de irmanação com a criatura ou com a pessoa que nos faz ser um só em Deus. Um só em Deus, sempre. Não separados, porque estamos unidos pelo mesmo dom de Deus, que é a vida. Pode ser vegetativa, ou humana, ou espiritual. Mas outra palavra é o serviço, que é o gesto de Jesus em Quinta-feira Santa, lavar os pés, mas depois diz: o que eu fiz, acabei de fazer, vós fazei-o também. Chamais-me mestre, então vós agora sois meus discípulos, fazei como eu fiz. E é este serviço que é necessário a todos nós, crentes ou não crentes, políticos ou pessoas simples. Estar atento ao outro, servir o outro. Isso é o importante, para que o outro seja pessoa. E tão importante como a celebração da fé. A celebração da fé, digamos, é o centro onde vamos buscar a força espiritual. O tal espírito que dinamiza, que fortalece, a dinamis, que dinamiza a Igreja, que dinamiza os cristãos, é o Espírito Santo. Então essa dinamis que é necessária para superar as brasas, muitas vezes cheias de cinza, que é necessário avivar. Por isso São Paulo, na segunda leitura, dizia: não te envergonhas de Cristo e do seu Evangelho, como também aviva o dom de Deus que recebeste, pela imposição das mãos. Esse dom é o estar ao serviço dos outros. E a primeira leitura também vai nesse sentido, né? Da profecia de Abacuque, quando valoriza também a dimensão da fé e a esperança. O povo estava no exílio, estava dominado pelos babilónios no tempo de Abacuque, no século VII a.C. E então Abacuque, um dos profetas menores, um dos 12 profetas menores, alenta e alerta o seu povo, que está no exílio, a dizer: tende esperança que Deus virá libertar-nos. E Deus promete a libertação. Não diz a quando, mas diz que agirá e libertará. E libertou. Libertou o povo de Israel.
Então, esta esperança e a esperança tem sempre uma base, um fundamento, que é a fidelidade de Deus. Deus é fiel. Prometeu, cumpre. Pode demorar tempo. Às vezes demora 8 séculos, não é? Mas prometeu, cumpre. E nós é que temos pressa que ele cumpra, não é? Enfim, nos nossos ritmos, não é? A segunda leitura, então, da carta a Timóteo, não tenha vergonha de dar testemunho de Nosso Senhor, como dizia há pouco. É esse Porque o apelo. recebeste um dom pela imposição das mãos, deve ter sido a ordenação sacerdotal de Timóteo, que é um colaborador de São Paulo, e São Paulo, já no final da sua vida, escreve-lhe uma carta a dizer que não te envergonhas do dom que recebeste e não te envergonhas do Evangelho que eu te ensinei. Porque às vezes ele também dizia, há pessoas que procuram doutrinas incertas e vãs. E aí ele faz a referência, o Evangelho não é de inspiração incerta, mas é uma de inspiração coesa, porque tem Jesus como base. E são mensagens que, por certo, vão marcar os encontros das comunidades este domingo e também o que acontece já neste sábado com a prevenção da família franciscana à Fátima, como aqui teve a ocasião de apresentar, e a que agradeço ter estado no programa Eclésia a recordar esse espírito de Assis que tanto marca as nossas sociedades. Muito obrigado, Frei António Martins, por ter estado no programa Eclésia. Obrigado. E a terminar, deixo o convite para passar pelo nosso portal de informação em agência.eclésia.pt. Votos de uma ótima tarde, bom fim de semana, até à próxima segunda-feira, se Deus quiser.